Então agora sim estamos a gravar. Manel, gostaria muito de te agradecer teres aceito este convite. Como falámos já um pouco em off, ahm, vamos falar sobre esta coisa do que é a arte de escrever o que observamos e Uhum, depois para quem irá escutar esta conversa, eu conheci o Manel na nossa formação de Human Design em 2019. uhum, Na altura não sabia que ele tinha escrito um livro. Li uhum, o livro, o primeiro neste caso, que me fez até transitar de profissão. E, hum, entretanto, em 2020 também participei numa live que o Manel fez, quando estávamos todos fechados em casa, uns mais que os outros. Eu fiquei a pensar, ok, eu já fiz um livro de fotografia, gosto da escrita, hum, acho que gostaria de partilhar um pouco mais daquilo que eu observo do mundo. E passado algum tempo, e é o porquê desta conversa, que acaba por ser, por isso é que chamei o ciclo de conversas sobre tudo e nada, por causa do título do meu livro que se chama Se Tudo For Nada, Nada Serei. Hum, Aquele ficou sempre ali o bichinho, de como começar o livro, como não começar. E então fazia-me todo sentido, além da Idalina Fernandes, que foi a nossa professora e também analista de Human Design, para escrever o prefácio, convidar o Manel para escrever também o prefácio, ao que ele aceitou. Dito isto, daquilo que observaste, na minha escrita e daquilo que tens observado também na tua forma de escrever atualmente, principalmente que já passaram bastantes anos desde o primeiro livro e uhum. penso que vais para o quinto ou sexto? Sexto, sexto. Sexto. Ahm, Como é que tem sido esse processo para ti? Olha, tem sido sem dúvida um processo, mas antes de explicar também agradecer-te o convite, não é? Estes anos depois de nos conhecermos, não é? 7 anos, curiosamente, e dar também os parabéns pelo livro, por esta materialização daquilo que canalizaste, não é? Que falávamos há pouco, e obrigado também pelo convite para o prefácio, que para mim fazia todo o sentido, não é? Porque além de nos conhecermos e sermos amigos, também é um conteúdo com o qual eu me revejo e que também vai muito ao encontro daquilo que eu próprio escrevo e daquilo que eu próprio crio. Quanto ao meu processo, o que é que eu tenho sentido? Olha, eu sinceramente sinto que o processo não mudou muito. Se calhar houve um aprimoramento, não é? Palavra do dia para hoje, isto depois foi uma conversa em off, mas esse aprimoramento não alterou muito, ou quase nada, a essência. O que houve foi através da repetição, através da experiência, através também da minha própria maturidade, do meu processo individual. Isso foi, acredito eu, espero eu, ter aprimorando a minha escrita, a minha criação, mas o foco continua a ser sempre o mesmo, que é falar sobre pessoas, sobre histórias, tentar trazer à reflexão, alguns insights que eu tive. Acima de tudo, eu tento sempre criar ou escrever coisas que eu gostaria de ler, ou que eu gostaria de ter lido em determinadas fases da minha vida, na, na esperança ou na expectativa, entre aspas, de que haja mais alguém que se identifique com isso e pronto, alguém que esteja também nessa frequência de partilha, nunca numa perspectiva de é para fazer assim, ou de doutrinas muito, muito fechadas, ou conceitos muito rígidos, mas mais de fazer perguntas. Então, e se for desta forma? E já pensaste nisto? E se em vez de ser assim, é assim? Porquê é que fazemos assim? E pronto, levantar muitas questões, porque acho que isso, pelo menos a mim, ajuda-me a olhar mais para mim e a ver hipóteses. Não é? Quando nós não estamos com essa awareness, temos muita tendência a olhar só para um ponto, e é isto, porque é isto, e só vemos aquilo. Quando damos um passo atrás, começamos a reparar que há mais portas, há mais janelas, e isso, pronto, isso para mim entusiasma muito e é bastante satisfatório. Que bom. Aliás, foi uma das coisas que eu te disse quando li o teu último livro, o Sem Ti Não Vais a Lado Nenhum, que eu Uhum, disse, ainda bem que eu não o li quando o comprei em 2024, porque havia ali até pontos em comum. E sobre esses pontos em comum, e porque já dissemos que ambos fizemos a formação e o Manuel é analista de Human Design e eu uhum. a caminho estou. Em que é que sentes que o Human Design nos ajuda a observar o comportamento e o outro de uma maneira diferente? E em que é que isso nos pode
ajudar Uhum. neste processo de escrita, nesse convite ao outro a conhecer-se melhor através daquilo que só fomos nós que fomos um medium, um meio, através das Hum. palavras neste sentido. Sentes que influenciou em alguma Ah, parte? sim, sim, sim. Influencia muito, ah, porque acima de tudo aquilo que o Human Design trouxe, principalmente esta parte de analista, é que provavelmente também já sentiste isso, é que tu antes de conheceres a pessoa, fisicamente, presencialmente, conheces o mapa. Então, ao analisares o mapa, conheces logo o self daquela pessoa. Depois, se ela está a vivê-lo ou não, isso já é outra parte. Mas a mim pessoalmente ajudou-me a ter muito mais empatia e a ver o potencial da pessoa e tudo o que ela poderia estar a ser, mas que não está por vários fatores, várias condicionantes, mas ajudou-me a ter muito mais essa empatia, de lidar com muitas pessoas diferentes, idades diferentes, situações distintas, mas ver sempre que há uma linha, um fio condutor que une todas as histórias e muitas delas o que acabam por ter em comum é esta ambição, ou este desejo de deixa-me lá olhar melhor para mim, há qualquer coisa aqui que não está bem, aqui uma busca por uma maior qualidade de vida, também por respostas, e sem dúvida que a mim, enquanto criador e escritor, também me ajuda, porque muito daquilo que eu escrevo, não é, são experiências que eu vivi, ou que eu assisti, ou que me contaram, então acaba também por ser matéria-prima muito, muito fértil e bastante útil. E mesmo eu próprio, como tenho esse, também muito pela minha escrita, que não é uma escrita ficcional, mas o chamado não ficção, porque eu acho que a realidade ou a não ficção é tão rica que nem precisamos de ficcionar muito, basta falar com as pessoas, basta andar na rua, basta estarmos atentos, que dá por aí logo para extrair muita coisa. E sim, o Human Design, sem dúvida, que trouxe isso. Primeiro a nível individual, para o meu processo individual, depois das pessoas com quem eu vou trabalhando, e é muito giro, é muito interessante ver toda a mecânica a desenrolar-se, aquela sensação de eu já conheço esta pessoa antes de a conhecer, e depois, quando a conheces, há ali um match e consegues identificar determinados pontos, determinadas palavras. Mas eu acho que, acima de tudo, ajuda a ter mais empatia, ou ajuda também a ter mais paciência pelo processo do outro, que sem conhecer o mapa ou sem fazer este trabalho, muitas vezes no dia a dia é mais fácil tu caíres no julgamento e do tornar-te impaciente, porque não estás a ver realmente a pessoa que está ali. Uhum. E foi interessante tu teres dito isso da pessoa que está ali. Uma das coisas que tenho tido feedback, e o Manel, ah, quando o livro foi lançado faz um mês, no dia 24 de março, que foi o dia de aniversário da minha sobrinha, o meu livro é dedicado a ela, que é um pouco que ela nasceu em 2020, em março de 2020. ahm, e esta aproximação também fez-me ver o quanto nós nascemos livres e depois pelo condicionamento de tudo Uhum. podemos não ter mais este desalinhamento com o que é correto para nós, com o nosso não ser, que nós falamos no Human Design. Então, muito do que eu fiz no livro e pelo processo de escrita que eu estava a partilhar com o Manel em offline, ahm, eu sinto que fiz tudo ao lado daquilo que tu me disseste Ainda na bem. live. E eu vou ler o que os bullet points que tirei Ok. nessa live de 2020. Então, tu disseste e o que eu Não, apontei foi. antes de mais, desculpa interromper, deixa-me dar os parabéns por teres guardado isso durante 6 anos Sim, até hoje. sim, as coisas importantes eu guardo. Ah, Porque já agora, para quem não sabe, o Manel é gerador dentro do que é isto do sistema de Human Design. Eu sou projetor. O Manel é resposta sacral, certo? uhum. Eu sou Gerador projetor, manifestador, quer dizer mais sim, exato. gerador manifestador, e eu sou projetor com autoridade esplênica, que é a intuição. E na altura eu não percebi porque é que fui à live, mas houve um knowing que, ok, vai ser algo, porque é um saber sem saber. Então, na altura, os bullet points foram estes. Porque é que eu quero escrever um livro? Escrever aquilo que eu gosto. Descobrir qual é a tua voz. Uhum. Perder o medo da página em branco. Entre parênteses,
Forçar, esforçar, não forçar, predispor, praticar. Uhum. Criar hábito barra compromisso barra prática. Disciplina barra rotina. Inspiração, dois pontos, 80-20. Trabalho barra sorte. Ler em voz alta o que escrevemos. Uhum. Insegurança, entre parênteses, faz apagar o que se escreveu ou impede de escrever. Outro bullet point, pedir feedback. Outro, não ter pressa. Entre parênteses, um livro é como uma árvore. Outro, apontar todas as ideias, entre aspas, notebook ou enviar e-mail para mim próprio. Tu deste esse, que tinhas imensos Ainda faço hoje e-mails. em dia. Ahm, Depois ter um fio condutor do livro. E Uhum. isto foi espetacular porque eu acho que fiz tudo isto ao lado, que é título, má capa ou título igual a insucesso. E deixaste esta pergunta no ar que é o que é que eu quero o que é que eu quero que o título do livro desperte no leitor? Então, tu, Uhum. como sabes, este livro não tinha este nome, tinha outro nome um bocadinho mais denso, que era No lodo tudo se recria, tudo se transforma em recria, que era um mantra que eu tenho de 2016. Porque na verdade eu estava a guardar este título, Se Tudo For Nada, Nada Serei, para o meu outro, o livro que eu te disse que estou a escrever de poesia, ao qual eu chamei Inquietações, porque inquietação é a palavra que me melhor define. Dito isto, como sabes, o meu livro é todo preto, Uhum. não tem, só tem um pontinho, por isso é que se tudo for nada, nada serei. Porque eu tive essa consciência até quando estávamos a fazer o PTL Ciclos, que é Uhum. eu propositadamente fiz uma coisa que é o oposto de uma design, que é generalizar. Queria ser quase uma espécie de projetor, um espelho quase, em que eu como sabes, a maior parte veio de inspiração, porque o meu processo criativo, por ser uma mente um pouco abstrata, é primeiro vem o título e depois vem tudo o resto. Uhum. Ok? Vem sempre o título. Mesmo na fotografia era assim. Uhum. Uh, por isso é que eu digo que sou conceptualista. O ponto fundamental, e aí eu agradeço a inspiração, assim como ao Luís Osório, porque foi a crónica diária, isso que me fez despertar um pouco este sentido de reflexão. Estas coisas que eu te li ainda fazem sentido e ressoam em ti? Sim, grande parte delas, por acaso estava-te a ouvir a ler, e eu assim, olha, não está nada mal, não é? 6 anos depois ainda me identifico, creio que com a maioria, se calhar aí há Uhum, uma ou outra que uhum, são mais fechadas, mais uhum. dogmáticas, mas a maioria sim, ainda me faz sentido. Lá Uhum. está, que é a minha experiência, não é? É o que Exato. funciona para mim. Tu, como disseste e bem, olha, eu fiz tudo ao contrário e para mim resultou. Ótimo. Isto é como as receitas, não é? Há mil e uma maneiras de fazer a mesma receita. Temos a nossa avó que faz de uma maneira. Se formos falar com a nossa tia, já troca a ordem dos temperos. Mas no final, o importante é que cada um faça à sua maneira e que goste daquilo que fez. Exato. Agora, como é que lá chegou? Sim, depois é muito interessante que eu disse que fiz tudo ao contrário, mas afinal não, porque é muito importante falarmos daquilo que também lemos e que gostamos. Uhum, Porque, como sabes, eu comecei a escrever estas reflexões para enviar a clientes, como se fosse um pouco um suporte entre sessões de terapia, e, uhum, hum, e eu percebi que não havia disciplina, porque não tinha um fio condutor, mas que o fio condutor foi-se criando até os capítulos, os novos capítulos, à medida que ia escrevendo. Claro que eu também observo, e agora para quem não está muito por dentro desta linguagem, ah, todos nós temos, se acreditarem nisso, claro, ciclos solares, ou seja, temos quase, eu vejo esta situação do Human Design, que é o nosso corpo, é quase como fosse o computador. Nós nascemos com um software base, um sistema operativo base, que vai perdurar durante algum tempo. Depois vamos ter atualizações em grandes ciclos de vida, mas anualmente temos uma atualização de todos, em cima de todos esses programas. E eu, sabes que sou wide split, ou seja, tenho muita energia na cabeça e na raiz, na pressão para começar e fazer coisas.
E por incrível que pareça, eu percebi porque é que escrevi aquele livro assim, este livro. Porque foi dos poucos anos que eu tive single split. Em que é que sentes que esta mecânica, agora eu gostaria de também, porque estamos entre Uhum. amigos e depois esta conversa até pode ajudar outras pessoas, estejam dentro do Human Design ou não, a perceber que nós todos somos uma mecânica e é sobre isso também que nós escrevemos. Em que é que sentes que esta mecânica destas atualizações, enquanto a nossa história de ser humano, das nossas memórias, das nossas experiências, mas também esta confrontação com a mecânica que nos mexe todos os dias, Uhum. te ajuda a expandir, uma palavra que tu disseste, o teu nível de consciência e a partilhar depois isso com os outros. Em cima de tudo, aquilo que eu sinto é que ajuda-te a ter acesso às tais atualizações que te permitem chegar a outras pastas que até então não estavas tão desperto ou ainda não as tinhas alcançado. Então, se estiveres atento e realmente a viver o processo e a incorporá-lo, podes aproveitar, né? Porque essas atualizações é potencial, não é? O tal weather, não é? A meteorologia, e tu podes aproveitar a chuva para regar as tuas flores, ou pode a chuva vir e apanhares uma molha e ficares constipado. Depende sempre como é que utilizas a chuva, e aqui é exatamente a mesma coisa. E achei curioso estás a dizer isso do single, né? Porque eu sou single definition, não é? Tenho o sacral, o ser e a garganta, assim, tudo a eito, em linha reta. E claro que esse lado single ajuda muito a ser prolífico e independente e autónomo e até necessitar dessa autonomia, não é? Porque isto é um trabalho extremamente solitário, solitário no sentido luminoso da palavra, mas que eu até gosto, ainda para mais tendo o canal do ritmo, não é? Consigo ir ao meu ritmo, no meu fluxo e tudo se encaixa. E também estou com uma editora que me dá esse espaço, que não me coloca pressão, não é? Tenho a raiz aberta, portanto, se há coisa que eu não quero é que me ponham pressão em cima e que se é meio caminhado para não fazer nada. Portanto, tenho espaço total, autonomia aqui, olha, onde estou agora, neste pequeno, uma espécie de aquário. Então, conhecer a minha mecânica ajudou-me ok, o que é que funciona para mim? E claro, isso depois ajuda-me a ser mais prolífico e a criar, gerador manifestador, primeira resposta sacral, single definition, porta do sol é uma porta na garganta, portanto há muita necessidade de expressão, de comunicação. Portanto, isto tudo embrulhado acaba por resultar naquilo que eu materializo, naquilo que eu faço, que por acaso são livros, mas podia ser outra coisa Hum. qualquer. Mas acho que quanto mais tu estiveres atento a essa mecânica e mais sensível e permitires que ela te atravesse, mais podes tirar partido, nunca numa perspectiva de vou esperar por este ciclo, ou vou esperar por esta ativação para, que eu também não gosto de fazer isso, normalmente até Até gosto só de deixa-me ver. interromper, até porque eu aprendi a ver só depois, Olha, era que exatamente é o que eu para ia não dizer. condicionar. Exatamente, porque senão corremos o risco de, olha, há uma espécie da astrologia, não é? Dos signos quando vem no jornal. Esta é uma boa semana para investir dinheiro. Olha, então se calhar vou investir. Aí já nos estamos a condicionar e Hum. acaba por ser muito, muito mental, mas é mais saber que o programa está aí, os ciclos, as energias estão aí, ir sentindo-as, saber que acabamos por ser tudo ao longo da vida, ou pelo menos experienciar grande parte das ativações daquilo que existe, mas conhecendo sempre bem qual é que é a nossa base, porque essa é que é a nossa, digamos, a nossa jangada que nos ajuda a navegar por tudo isto. O nosso sistema operativo base, sem ele não funcionamos. Sem ele, Olha, tu falaste numa palavra que foi luminosidade. uhum. Eu gostaria de saber que luz é que a Malu te trouxe a ti e a vocês, e como é que estás a viver essa experiência? Se é que estás à vontade de falar disso, claro. Super, super à vontade. Só para enquadrar as pessoas, a Malu é a minha filha, que tem 4 meses, nasceu em dezembro do ano passado. E olha, está a ser uma experiência incrível, zero expectativas, nem eu nem a Bia, que é a minha namorada. Ou seja, queríamos ser pais, mas não era assim um sonho ou um desejo, era uma coisa. Ok, estava no ar, e acabou por acontecer, assim, meio de surpresa, tudo muito rápido, até coincidiu com uma viagem que tínhamos feito à Coreia, achávamos que era jet lag e afinal não era jet lag, era uma gravidez. Então foi engraçado, porque houve ali um choque inicial de sentires, ok, que não estás a controlar o processo e de repente vem assim uma mudança grande, que é boa, mas que mesmo sendo boa
acaba por ser overwhelming numa primeira fase. Portanto, há ali um período de assimilação, de integração, não é? Estás a fazer loading daquela experiência que acabou de chegar e depois tudo acaba por assentar, a gravidez correu bem, estes 4 meses também estão a correr bem e claro que é uma experiência maravilhosa, não é? Isto é um tremendo clichê, não é? Já deves ter ouvido isto 500 mil vezes, mas é mesmo verdade, não numa ótica de que muitas vezes as pessoas dizem, agora a vida faz sentido, isto é o melhor do mundo. Não é que a vida agora faça sentido, a minha vida já fazia sentido, felizmente. Agora ganhou mais um sentido. Ou seja, é como se de repente tu já estivesses numa autoestrada de 3 faixas e de repente dão-te mais 2 ou 3 faixas e continuas na mesma autoestrada, mas agora há ainda mais faixas. E sendo eu também tendo aqui um lado muito abstrato, não é? Da minha porta 35 e da 64, portanto, eu vivo muito da experiência. Então, isto é mais uma experiência Uhum. que sinto que me está a ajudar a expandir e a viver coisas, a sentir coisas que se não fosse pai seria muito mais difícil. Ou poderia só vivê-las intelectualmente, imaginá-las, idealizá-las, mas quando é vivido é diferente. Obviamente não estou com isto a dizer que toda a gente tem que ser pai ou tem que ser mãe ou que é obrigatório, mas sinto que me está, sei lá, é como se vivesse numa casa em que de repente, ok, tenho a cozinha, tenho a sala, tenho um quarto, mas de repente abriu-se mais um quarto, uma suíte, olha, eu já tinha o meu quarto, mas agora tenho aqui mais um quarto que eu não conhecia, mas que a casa ficou maior. Portanto, isso também permite aceder a outras partes de ti que Uhum. desconhecias, não é? Porque eu, Exato. eu só sei quem é que eu sou enquanto pai, se o for. Se não for, nunca, nunca saberei. Como Uhum. toda a minha vida tem sido marcada por várias experiências, esta tem sido mais uma, claro que é diferente e é especial por isso, mas tem sido muito bom. Que bom. E agora estava a pensar, à luz de Human Design, mais uma vez, nós temos um centro ligado à criação e a criação não tem que ser só filhos, podem ser projetos Uhum, criativos. uhum, Eu não sou pai, mas tive a aproximação disso porque a minha sobrinha viveu connosco, durante os 3 primeiros anos. Sei o que é uhum, ter noites mal dormidas. Eu acho que aprendi a ter muito mais empatia, compaixão, uhum, porque apesar de não ter saído de mim, não é? Há um elo muito forte, até porque claro. ela também é projetora com o canal do julgamento. Há muita ressonância entre nós os dois e isso fez-me ver o mundo hum, de uma maneira diferente. Também me Uhum. trouxe-me alguns, entre aspas, medos que eu não conhecia, que é que mundo é que eu, se calhar, que mundo, sociedade, pessoa quero deixar para ela. Acho que dá-nos Uhum. uma, não uma responsabilidade, mas um drive diferente. Deixa-me, Percebo, sim. não sei se Sim, sentes eu, isso. eu, eu eu sinto isso mais numa ótica não tanto de preocupação Por ou isso é de que eu disse, receio, não era uma é mais preocupação. é mais de É motivação. um drive, Sim, sim, um sem drive, dúvida dá um drive muito forte. Ah, ou seja, até agora ainda não vivi assim nenhum medo de estar preocupado ou muito alerta ou muito receoso, porque também não quero projetar isso na Uhum, Malu, porque, como tu sabes, uhum. os bebés são Sim, altamente sim, sim. sensíveis e tudo o que tu Uhum. estiveres a sentir, a transmitir, eles vão pegar, vão Captar, sim. absorver. Portanto, tem sido só basicamente aproveitar, saber Uhum. que vão haver desafios, que vão haver momentos mais complicados, mas isso é a experiência, não é? É, É a vida e longe de mim querer controlar isso ou interferir nisso, é deixar, basicamente é deixar fluir, mas sem dúvida que dá-te um maior sentimento de, não queria utilizar a palavra propósito, mas dá-te uma energia extra, é porque tens sim, ali mais um motivo, não é? Tu já tinhas o teu motivo individual, não é? Enquanto indivíduo, agora também tens uma motivação sim, sim. externa, não é? Aquele sorriso, Uhum. aquelas gargalhadas, tudo isso traz-te uma vitalidade que de outra forma se calhar não terias. Hum, o que eu senti, e que escrevi na dedicatória, dedico este livro à Federica por me teres lembrado o que é nascer livre e para que um dia Uhum, também estas palavras te possam relembrar dessa liberdade. Eu acho que uhum, foi isso. Houve realmente, sendo projetor, e sabemos que a mecânica não estando a condicionar,
mas e também na altura que nasceu, não é? Nos primeiros bebés daquela altura. Houve uma apreensão no sentido de, para mim foi muito bom para lidar com o meu não ser, do controlo, da expectativa, Uhum. e como te disse, foi muito bom enquanto profissional em consultório para abrir mais os horizontes, que Sem é, dúvida. pá, vai cair, vai partir a cabeça, vai ter febre, vai acontecer e rendermos à experiência que nós não controlamos realmente nada. Exatamente. E é um desafio que é Ah, sem dúvida. depois ver a mecânica toda familiar a mudar. Isso também é outra situação muito Ah, sim, engraçada. sim, isso é engraçado. Nós, por acaso, aqui em casa somos três geradores manifestadores, portanto, estamos todos na mesma equipa, mas é giro ver essa dinâmica. E é também engraçado quando a vida te traz uma experiência nova, que ao mesmo tempo é desafiante, mas como está alinhada contigo, tu consegues lidar com esse desafio com naturalidade. Sei lá, eu dei por mim a descobrir capacidades em mim que eu desconhecia. E que se calhar antes de ter a Malu, na minha cabeça achava, epá, eu não tenho jeito nenhum para isso, sei lá, imagina, mal ela nasceu no hospital, primeira noite, recém-nascida, trocar a fralda. Pá, eu nunca tinha me dado uma fralda a um recém-nascido. E de repente eu ali sozinho num quarto, a mãe não tinha forma de se levantar. Pá, mas naquele momento parece que o teu corpo, as tuas mãos começam a fazer as coisas e de repente tu trocas a fralda à tua filha que tem horas e ficas, olha, eu sei fazer isto. Eu não sabia que sabia, não é? O tal saber sem saber, mas quando entras na experiência e fazes e tentas fazer o melhor que sabes, acabas por te surpreender até com uma certa naturalidade com que as coisas surgem. E isso para mim também tem sido muito, muito enriquecedor, não é? É viver a experiência, ao máximo com tudo o que ela Uhum, tem para oferecer. E também na parte que tu disseste de ter empatia para com os outros, as noites mal dormidas, a mim também fez ter muito mais empatia e admiração, por exemplo, pelas mulheres que são mães, a gravidez, o parto, o pós-parto, são processos muito, muito duros fisicamente. Portanto, se eu admirava a Bia, que é a minha namorada, agora admiro ainda mais. Portanto, eu já lidava com estas situações de amigos, de familiares, mas nunca liguei muito, porque era uma realidade que me passava completamente ao lado, para a qual eu não era sensível. E hoje, como já passei por isso, sinto que já consigo conectar mais também com essas pessoas e com essas experiências, porque já consigo ter um vislumbre maior do que é isso. Isso também é uhum. bom. É a parte instintiva de como lidar, não é? Com o outro e mesmo com este recém-nascido. Os meus familiares achavam muito estranho, desde recém-nascida, eu informar, no sentido, posso trocar a fralda. Ela não compreende, mas energeticamente compreende. Sim. Ou seja, hum, como eu lido com ela desde a primeira hora, é um ser humano, só que ainda está em desenvolvimento e é pequenino. Uhum. E isso pode chocar depois também alguns familiares, e mesmo quando eu Claro. falo assim abertamente, como assim estás a convidá-la? Como assim? Ela não, é ela que decide. Eu dou-lhe as hipóteses e pergunto, não é? Sim. Ah, e é uma mecânica, um pouco disruptiva daquilo que nós fomos educados, do que Claro, ainda é isso, mas depende, educação depende do, agora. depende do contexto, não é? Depende do contexto em que se está e quem nos rodeia, sim, mas é Uhum. normal. E o quanto se consegue comunicar com as crianças, atualmente, que não seja só pelo verbal. Uhum. Não sei se vais tender, provavelmente vais Ah, começar a ter sim, essa sim, sem experiência. dúvida. Ainda para mais nesta fase que ela ainda não fala, é tudo muito os olhares, a cara, as Uhum, mãos. Tu aí consegues logo, se estiveres atento, consegues tirar várias ilações e várias respostas. E também tem essa beleza, não é? De vez um ser, folha em branco, sem condicionamento, sem bagagem, e ver todo o potencial que está ali, que pode ser, que se não for estragado, tem tudo para florescer. É só não mexer muito, é deixar estar e dar espaço, que depois a mecânica faz o resto, não é? Obviamente com o devido acompanhamento, com a devida orientação, mas isso é bonito. Eu também estou curioso para ver o desenvolvimento dela, recebendo uma educação alinhada com o mapa dela. boa. Em falar em criação, sei que estás aí com outra criação, sentes Uhum. que, não sei como é que está, vais partilhar ou não sobre isso, mas sentes que influenciou a chegada dela no processo agora desta nova criação?
se é que houve influência ou não. Porque eu vi que estavas a Sim, escrever um texto que tinha o título Malu. sim, sim, reparaste nesse pormenor, sim, 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 sim. Posso já dizer que há lá um capítulo que é para ela, tinha de ser. ok. O processo de criação é interessante o que estavas a dizer, não é? Porque o sacral, não é? Associamos muito ao sistema reprodutor, à criação biológica, filhos, mas é, como tu disseste bem, a criação no sentido lato. E é engraçado, só depois de algum tempo de human design, ou seja, logo no princípio eu não tive essa realização, só depois com o tempo é que comecei a perceber o que é isto realmente do criar e de ser fértil, no sentido lato da palavra, Gerar, criar, fazer. gerar. Um, e foi interessante porque, lá está, eu nunca planeio os meus livros. Por exemplo, há bocado disseste, acabei este, já estou a escrever o próximo. Eu, curiosamente, isso nunca me acontece de acabar um e já estar no próximo. Tenho sempre muita necessidade de meter aqui gaps entre experiências, para deixar, para viver cada livro até ao fim, e só depois começar um novo processo. Só que muitas vezes não sei quando é que esse processo vai começar ou qual é que é o melhor dia, entre aspas, para iniciar, não é? Qual é que é o momento em que eu decido, vou começar hoje a escrever o próximo livro ou aquilo que poderá ser um próximo livro. E da mesma forma como o meu quarto livro, o Nunca Fiques Onde Já Não Estás, foi iniciado porque estava na altura em Nova Iorque com a minha namorada, tinha muito tempo livre e pensei, olha, vou começar a escrever. E foi basicamente por não tinha nada para fazer, tinha tempo livre, assim, olha, deixa-me lá aproveitar. E acabou por nascer daí o Nunca Fiques Onde Já Não Estás. Este livro eu já tencionava lançar este ano, não sabia bem quando começar a prepará-lo, mas saber da gravidez da Malu foi o clique para, ok, vou ser pai à partida em dezembro, quero estar disponível, totalmente disponível depois dela nascer, não quero estar preocupado com mais nada, então tenho que começar a escrever já. Então foi isso que me deu quase aqui o clique, o pontapé de saída para a meio do ano passado começar a escrever. Ou seja, já tinha muitas ideias, muitas notas, os tais e-mails, como tu estavas a lembrar há pouco, que ainda faço hoje em dia, de mandar mails para mim próprio, que é a melhor maneira de eu não me esquecer. Isso já tinha, mas depois saber que a Malu ia nascer foi o estímulo certo para, não, ok, vou começar agora a sentar-me a criar e deixa ver o que é que sai daqui para depois estar tranquilo quando ela nascer. Boa. Na verdade, eu estou a escrever porque eu tenho esta característica, quando nós estamos a falar da neurodivergência, a Uhum, mim eu não gosto de repetir, até como quando era músico, na fotografia, tinha sempre projetos muito diferentes, uhum, e também estava a partilhar contigo que tenho um livro de poesia que ando a escrever desde 2011, que foi o que deu este trigger, mas na verdade este livro eu sinto que eu escrevi entre dezembro de 2024, mais ou menos, a maioria a março de 2025. Então já há aqui um gap muito grande. E tu estavas entusiasmado. Então, qual é a sensação de escrever o livro agora que editaste? Eu disse, eu tive isso quando terminei, em junho do sim. ano passado. Tipo, porque foi atrasando as coisas Sim, sim, e para como sabes, nós, quem como não tenho escreve edito. livros, isso é um sentimento muito frequente, não é? Sim, e como não tem editora, foi pronto, é porque eu estava a falar com a Manela em off, parece que fica aquele síndrome de impostor. Eu não me considero escritor, eu sou de atividade profissional, sou um Sim, terapeuta que, que queria partilhar alguma coisa. Isto surgiu de um projeto de escrever textos para que eram, lá está, eu sou conceptualista, os projetos, estás a ver? Em que eu fiz um modelo em que ia seguindo, na forma mais poética, porque é assim que as frases me saem. E então chamava-se Human Reset e era um convite a um despertar, a um reiniciar desta nossa forma de viver. Por isso é que o livro tem capítulos muito focados, uhum, às vezes na escassez, no medo, porque acho que também foi muito terapêutico, como escreveste no prefácio. Eu sinto uhum, que eu ali. E há muita coisa que não é sobre mim, não é autobiográfico. São coisas que eu capto muitas vezes em sim. consulta, nos concertos. Aliás, a maioria não sabe, mas a minha maior fonte de inspiração é música.
Tal como na fotografia, quem agora for ao meu Facebook e ver lá, muitos dos títulos são títulos de músicas que eu estava a ouvir e dava-me aquela quase a imagem. E aqui foi igual, era uma frase de uma música, uma frase num podcast, uma frase de uma sessão que vinha o título e aquilo depois ia por aí lá fora. É o E, suficiente, sim. e foi assim. Eu optei por fazer a edição de autor, por isso é que já tinha falado contigo, mas tenho mesmo a vontade de partilhar este livro com o máximo de pessoas que o queiram ler, porque sinto que acaba por ser uma extensão, desta união que nós somos, e sinto que atualmente. eh, assim, que estamos a precisar de voltarmos, não é para dentro no sentido da introversão, ou estar a Uhum, meditar, é no sentido de, ok, o que é que não me serve, o que é que eu preciso de verificar em mim, aceitar em mim, uhum, ou não aceitar, porque às vezes a não aceitação já é uma aceitação, uhum. para evoluir. Da tua experiência, ah, e eu estava a falar com a cara metade, e ele disse, sim, mas não tens que pôr o rótulo que és escritor, tu és um terapeuta que escreveu um livro para. Mas isso é engraçado, isso dos rótulos, mas desculpa, acaba a tua Sim, sim, pergunta. sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Força. Não, isso é engraçado, porque isso também era um tema que eu me debatia muito, principalmente no início, o escritor, porque nós crescemos a associar os escritores, o escritor é o Saramago, é o Eça de Queiroz, mas lá está, isso também é uma construção social, para mim escritor é aquele que escreve. Agora, Uhum, não interessa se é bom, se é mau, o que é que uhum, escreve, é o que utiliza a escrita para se expressar. uhum, Não tem que ser um prémio Nobel. Não tem que... uhum, Agora, se escreve isso, a partir do momento em que aquilo que tu escreveste uhum, está neste formato, uhum, podes dizer que és um escritor, uhum. um Exa- autor, um. E eu sinto Mas, que, não sei se tu sentes isso, como para mim foi um processo muito fluido. Depois também é assim, outras coisas que às vezes as pessoas não entendem isto. Tipo, nos trabalhos da certificação, às vezes perguntam-me, e quanto tempo tomaste a fazer este trabalho? E eu digo, 2 horas. Ele, como assim 2 horas? Pá, 2 horas para fazer, 3 meses para pensar. sim, sim, é isso. Ou É seja, quando, como foi um processo muito fluido e para mim como foi fácil, parece que como não é, nós estamos ainda estamos numa sociedade que parece que tudo tem que ter qualidade, tem que ser pelo esforço. E eu gostaria de Uhum. saber um bocadinho a tua opinião sobre isso. Olha, isso é muito interessante porque, e concordo contigo, não é? Vemos muito esta ideia que o mérito está associado ao sacrifício, não é? Quanto mais sacrifício houver por trás, mais mérito há obrigatoriamente. Mas e lá está, isso é mais uma ideia que foi socialmente construída e que não tem que ser obrigatoriamente assim. E há N casos que demonstram o contrário, não é? Tens artistas, músicos que o seu maior êxito foi escrito ali em meia hora, não é? Um insight, saiu ali a letra toda e foi um grande hit. E depois cá tiveram outras músicas, tiveram ali meses e meses à volta e depois aquilo não ressoou em ninguém. Portanto, esta ideia de quanto mais esforço e sacrifício, melhor será o resultado, não obrigatoriamente. Eu vejo isso mesmo, às vezes, sei lá, de repente vem-me uma frase que eu quero partilhar nas redes sociais. Faço. Ok, há muitas pessoas a comentar, ou a elogiar, ou a partilhar, a frase é bem acolhida, bem recebida. E não me custou nada. E depois, se calhar, há outras que eu estou ali mais de volta a pensar e trocar palavras e a achar, não, isto agora é que está bom, e depois não ressoa tanto nas Uhum, pessoas. Portanto, não tem que obrigatoriamente custar para. Só uhum, que lá está, essa ideia é o que muitas vezes afasta as pessoas da criação. Eu para escrever um livro tenho que primeiro escrever muita coisa e deitar fora, ou rasgar, ou tenho que salvar. Não obrigatoriamente. Portanto, a minha sugestão é sempre, e é o que eu tento fazer para mim, é não colocar rótulos, não nos agarrarmos a processos ou a formas de o fazer, é fazer, uhum, sem pensar. Se demorou mais tempo, se demorou menos tempo, se custou mais, se custou menos. Porque até é bom sinal que não tenha custado, quer dizer que foi natural, fluiu. uhum. E isso é bom. Sim, é engraçado tu estás a dizer isso porque quando estava a falar veio-me o insight, tipo, eu não li este livro teu, mas o Não Forces a Vida, A vida Não Forces a flui. Vida Flui, não é? Nós não, eu sinto que enquanto eu estou a ser muito generalista, ok? Ahm, Porque é isso que eu ainda observo, porque como sabes, eu tenho consultório, eu sou Uhum, terapeuta, utilizo o Human Design muito para ajudar no processo de terapia, não tanto em análise pura, só quando é mesmo necessário e quando sinto que a pessoa estabilizou aquele processo de ansiedade, stress ou instabilidade emocional, mas
o que eu tenho observado é que ainda há uma espécie de rigidez. Por isso é que eu tenho um capítulo sobre isso, que é do condicionamento, principalmente nós estamos a falar em off, da energia da tribo, do nutrir a tribo, dos Uhum. bargains. Tu sentes que energeticamente, para quem ouvir isto depois, pronto, tudo é energia, nós somos energia. Como disse antes, não têm que acreditar em nada, é um processo experiencial, mas eu também costumo dizer, tipo, acredito no oxigênio, a malta diz, acreditas, vês? Não, mas está lá. Por isso, ahm, em que é que sentes que esta pulsão que está a existir para nos impulsionar a melhorar, a sermos nós, te está a influenciar nesta nova vivência? Também deve estar numa mudança de ciclo. Acho que Uhum. tens menos de 10 anos que eu, não é? Tenho 47, tens Vou fazer 37. 37. Deves estar ali em terminar. Não, é mais pós 43. Pronto, ok. Mas terminaste um processo de 7 anos e De 7 anos, sim, 35 hoje, sim. pronto. Sentes que, já estou a ser muito tecnicista, sentes Uhum. que sempre que evoluímos estes processos de 7 anos e principalmente agora de experiencial do Human Design, ou enquanto autor e Uhum. agora enquanto pai, enquanto criador de outra obra que vais partilhar com o mundo, o teu forma de estar enquanto ser humano tem mudado? Uhum. Desculpa se é uma pergunta muito complexa. Não, não, eu percebo, eu percebo. Tem mudado? Sim e não, sabes? É um bocado aquilo que eu dizia há pouco. Sinto que a essência, já vem de trás e não mudou muito ou praticamente nada. O que tem mudado é mais a forma como o faço, ou Hum, acima de tudo a forma como o vivo, com mais serenidade, com mais calma, com uma visão mais abrangente, não é? A minha linha 6 no seu famoso telhado. Portanto, eu acabo por sentir isso tudo a refletir-se em mim. Não é que eu vá à procura disso ou pense nisso para fazer algo, mas eu acabo por sentir fisicamente e internamente isso em mim, e isso depois acaba-se por refletir naquilo que eu crio, mesmo nos textos que eu escrevo no livro. Quem for ler o primeiro livro, Se Sentes Não Existes, 2019, e for ler agora este que vai sair agora, vê que é a mesma pessoa, mas o registro é diferente. portanto, A linguagem, os temas, a profundidade, acima de tudo, porque quanto mais tu fazes este caminho, mais necessidade tens de ir a fundo. É como quando, por exemplo, sei lá, olha, vou dizer-te agora a minha nova paixão, que é café. Cafés de especialidade. Não sei se tu tu, bebes ca- tu, café. cap- tu captaste, porque a pergunta que eu te ia fazer assim é: o que é que te entusiasma? Ok, então pronto. Canalizei, antenei aí, que é Gosto de minha café, sim. uma das minhas paixões recentes é o café, que nunca liguei muito, não era o café a bica normal, da rua ou das cápsulas, mas depois comecei a descobrir o café que eles chamam café de especialidade, não é? Cafés que vêm do Brasil e são lotes. Pá, e é uma diferença abissal para o café normal. Então tenho gostado de explorar esse universo, e é quando tu descobres algo que gostas e que te identificas e que te entusiasma, já não consegues só ficar pelo standard. Queres sempre ir mais fundo, queres explorar mais, queres saber mais. E com aquilo que eu escrevo é a mesma coisa. Há temas que eu continuo a abordar e a explorar, mas já não os quero abordar como abordei há 7 anos. Como é que eu posso ainda ir mais fundo? Como é que eu posso ainda descobrir aqui outro ângulo, outra perspectiva? E isso é muito daquilo que me move também para que seja novo, para que também seja Uhum. novidade para mim, não é? A minha porta 35 do aborrecimento, do está visto, quer é novidade. Portanto, apesar de continuar a ser o mesmo ambiente, que é a escrita e os livros, há uma necessidade de renovação e de novos estímulos, portanto, também vou sempre muito à procura disso. Uhum. Um, Off the records, eu também estava a dizer que tinha passado pelo processo de descoberta que tenho neurodivergência no sentido de pessoa altamente sensível e com PHDA. Claro que olhando para o meu human design, para o meu ser, para a minha expressão de alma, o que queiram chamar, eu percebo de onde é que pode vir, mas às vezes há poucos rótulos que eu me identifico, mas não me defino nessa caixinha. E esses
por exemplo, deram-me liberdade, deram, eu não estou estragado, ok? Uhum. Um, e realmente uma das coisas que eu mais me entusiasma, e o livro foi um shortcut para isso, é isto. Eu adoro conversar com pessoas. Que tenho o privilégio de o fazer em consultório, porque o que eu faço é uma forma de psicoterapia, é conversacional, é uma orientação em que pego em tudo que estudei e olho para a pessoa. Aliás, a reflexão de hoje é sobre isso. A reflexão que eu escrevi hoje é mesmo sobre isso, que eu durante muito tempo apresentei-me como terapeuta integrativo, fazia terapia integrativa e estou saturado desse termo integrativo, porque parece que precisamos sempre de algo mais que justifique aquilo que parece Sim, que já não funciona. Ahm, então eu vou lançar esse texto, na sexta-feira, que eu tenho criado esse hábito ok. porque a minha maior dificuldade é manter. Tem que haver uma espécie de novidade. Enquanto isto que estou a fazer contigo é uma novidade constante, eu não Sim. tenho nada, como disse, é sem edição, sem guião, é apenas uma conversa sobre tudo e nada. E é aí que eu acho que existe este espaço para que cada um possa ser quem é, em verdade. E tu Uhum. disseste outra coisa da situação de verificar que a novidade leva-nos à ação, não é? Uhum. Porque eu sinto daquilo que observo em mim, o hábito, a mesmice, é que nos leva muitas vezes a estagnar, a uma Uhum. apatia. Uhum. hum, Em que processo é que sentes? Agora vou falar de outra, enquanto leitor, eu já partilhei, eu fui partilhando o quanto os teus livros me fazem sentido, que é a primeira vez eu disse, podia ter escrito isto, não nesta forma, mas eu percebo o que é que ele quer dizer. Ele disse aquilo que eu queria dizer. É Uhum. muito giro, é muito giro. Isso é engraçado porque é um comentário que eu ouço algumas vezes que é, eu podia ter escrito isto. Sim, E parece que é engraçado esse feedback que é bastante frequente, que lá está, não tanto numa ótica de, eu também conseguia fazer isto, mas mais numa ótica de, isto é exatamente o que eu queria dizer ou o que eu penso, e podia então ter sido eu que estava em concordância à mesma. sim, e foi muito giro porque tenho recebido esse feedback que é, ele deu palavras, ele deu o Sim, meu livro, aquilo que eu sim, fui, sim. por isso é que eu tive o convite, lá está, um projeto, é bom que tenha o convite, barra reconhecimento, eu publiquei este livro porque tive o convite para o fazer. Uh, Porque também tem aquela coisa, tu enviaste na altura que eu precisava de ouvir isto. É Uhum, muito giro. E então o meu livro acaba por ser, o que eu aconselho às vezes é, pá, abram à sorte e leiam o que está lá, porque eu acabei por uhum, criar temas muito humanos que tocam, uhum. Sem eu falar dúvida. da minha experiência, daquilo que fui vendo. Tu tocaste há pouco, eu estou a escrever o próximo livro, na verdade não estou a escrever, eu criei o projeto Notas C, que pode ser outro livro. Porquê? Porque para mim é muito difícil escrever em crónica e da forma como descreves. Então, e Uhum, este ano é o ano de lidar com o desconforto. Então, eu estou a sim. escrever. Porque eu não tenho muita paciência. Também falaste da palavra paciência, há uns minutos atrás. É muito importante nós, enquanto ser humano, esta questão da paciência em estar no fluxo da vida. Quando tu estavas a falar, por exemplo, do café, veio-me o insight de, ok, eu saborear a vida. Tu sentes Uhum, que as tuas criações ou das criações que tu te inspiras, porque a maioria dos teus textos começam com um texto de alguém, uhum. hum, sentes que saboreias e ajudas os outros pelo teu feedback a saborear a vida com um sabor diferente. Não tem que ser mais agridoce, não tem que ser mais doce, mais salgado. Sim, sim, eu sinto isso, ou pelo menos tento que assim seja, que é para. Precisas de ir abrir a Preciso, porta. dá-me só um segundinho. Estás à vontade. Então eu fiz uma pausa porque estava à espera de uma encomenda. Também, se o Manel precisar de pausar, é porque pode precisar de, Malu pode precisar da sua ahm, presença. Estava-te a falar então de saborear isto da vida. Em que é que sentes que tu, enquanto extensão do todo, sentes que estás a ajudar o outro a saborear um bocadinho a vida? Sim, eu tento que esse sabor resulte muito da presença, da introspeção,
muito também dos temas que eu abordo, das citações que eu coloco de outros autores, das próprias frases, porque eu acho que o saborear requer muito isso, não é? O parar, o ler, o ter ali um momento em que consegues vislumbrar a vida de outra forma, isso acaba por dar, por dar sabor, não nunca numa perspectiva de tentar teorizar a vida ou tentar intelectualizá-la, mas muito mais de tentar trazer alguma paz e alguma serenidade, tentar trazer uma visão mais abrangente, ou pelo menos que eu considero mais abrangente, que nos ajuda a serenar, desligar um bocado o piloto automático, porque nos dias que vivemos, e nós também há pouco falámos sobre isso, tudo muito, muito rápido, muitos estímulos, muita coisa a acontecer, guerras, inflação, ah, está aqui um grande rebuliço, então torna-se difícil haver esse espaço e tempo para regressarmos a nós. E os Uhum. livros são ótimos para isso, porque primeiro normalmente tu lês em silêncio, Uhum. tendencialmente. Depois normalmente lês quando estás sozinho. Portanto, e são logo dois fatores que contribuem muito para a introspeção e para o relaxar. E depois também o conteúdo da escrita, se for uma escrita que leve muito ao pensamento, à consciência, à reflexão, acho que pode ser útil, ou eu adoraria que tivesse essa utilidade de nos preparar para tudo o que está a vir aí, porque as mudanças vão acontecer, ou sim ou sim. Agora, ou podemos ser nós a saltar da prancha por iniciativa própria, ou então pode vir a vida a empurrar-nos. Normalmente, se for a vida a empurrar-nos, depois quando caímos dentro d'água, se calhar vamos fazer uma chapa, não é? Como se costumava dizer, e Uhum. vamos magoar. Agora, se formos nós a olhar cá para baixo e a saltar no nosso timing, não deixa de ser um salto, mas pelo menos é da nossa forma. Portanto, aquilo que eu defendo sempre e que eu vou sentindo é nós não temos escolha, não é? Portanto, vai acontecer. Não se sabe bem quando, mas vai acabar por acontecer. Portanto, ou nós aceitamos isso e entramos no fluxo e tentamos tirar partido desse processo, de mutação e transformação, ou resistimos, e quando resistimos, a vida já provou que consegue ser impiedosa, não é? Quando tentamos resistir ao fluxo ou tentamos controlá-lo, a vida vem com todo o seu arsenal de consequências e de maleitas, eh, sempre com o objetivo de nos despertar, mas que pode tornar o processo muito doloroso e até em alguns casos irreversível. Uhum. O que é que sentes no teu percurso já não é irreversível? O que é que eu sinto que já não é irreversível? Olha, a Malu já não é irreversível, espero eu, mas a nível individual, sinto muito que a consciência que eu já tenho é muito difícil, voltar a ter a consciência que tinha há 10 anos. Não consigo dessaber aquilo que já sei ou fingir que não sei. É muito difícil. Que por um lado, à primeira vista pode parecer assustador, que é estou refém desta nova consciência, o que acaba por afunilar um pouco a minha vida, mas tem o lado positivo que é, ainda bem, é sinal que já dei esse passo, já não estou mais naquele lugar de consciência e que sinto que estou a evoluir, portanto, já não é reversível. Uhum. E É, isso é bom, não é? Eu quero acreditar que isso é que é a evolução que nós estamos aqui para fazer e para ter. sim. Que foi um pouco o que me levou a escrever também estas reflexões. Primeiro, há uma que fica que é o vazio da morte do ego, que é quando tu percebes mesmo o Uhum, que é o ego, no sentido, não é o ego, dos chakras, é o ego da junção da nossa mente condicionada, do queremos provar o valor, ou uhum, da pressão que a sociedade nos pode colocar. E às vezes fica este vazio também, quando nós chegamos a um ponto de consciência em que está tudo certo. Sabes que eu vou muito à etimologia das palavras, pois é que uhum, eu, no último livro, disse: ele também faz isto, que giro. E eu falei do entusiasmo, porque esta semana eu voltei a perceber o que é, de onde é que vem a palavra entusiasmo. Então, entusiasmo é quase a inspiração divina, é uhum, aquilo que é quase o sopro divino, não é? uhum, Seja lá o que for isso, o divino. O Ra dizia, o Ra é o fundador do sistematizador, fundador, quem recebeu a informação do Human Design, dizia muitas vezes no choice. uhum, E vai-me
muitas vezes sabes que eu embirro um bocadinho com as frases feitas. Lá está, o meu herege, o meu perfil 3.5. Eu sempre embirrei muito com o é o que é, ou está tudo certo. Eu passei um ano a refletir sobre isso. E para mim é o que é total rendição, aceitação e rendição perante a vida. E a vida Uhum. é o que é. E uma das coisas que a Idalina até foi-nos transmitindo ao longo deste ano e com as alterações sociais e tudo o resto que está a haver, percebi o quanto às vezes sermos neutros, o papel da neutralidade, não, nós vivemos num mundo dual, tudo é Uhum. dualístico, mas coabitar nessa dualidade. Então foi muito interessante que isto até veio numa sessão com uma amiga minha, que agora é amiga, que foi a pessoa que me ajudou no design, que era minha Boa. cliente, a questão da suficiência ou do equilíbrio, que é outro chavão que nos vende, ai, tenho que estar em equilíbrio para ser terapeuta, para escrever. Pá, eu não, já não quero equilíbrio, porque para mim o equilíbrio é uma estagnação, não é? O equilíbrio é, não Sim, estou bem e fica ali. Não, é a harmonia de andar de um lado para o sim. outro, porque senão não vamos experienciar esse grade, essa escala da experiência humana. Tu sentes que a Uhum. tua escrita, de uma forma subconsciente, acaba por levar isso ao outro? Ah, Ou sim, consciente, não tem que ser subconsciente. sim, talvez sim pelo facto de serem partilhas de experiências e um bocado. A mim sempre me custou muito, desde criança, conformar-me com o tem de ser. A vida é mesmo assim. Eu lembro quando de ser miúdo, isso irritava-me. Mas era uma irritação quase visceral, quase do querer ser do contra. Não, está toda a gente a dizer que a vida é mesmo assim, então eu vou mostrar que não é assim. Por algum motivo acreditava nisso. Mas sinto que em certa fase essa, digamos, pode ser rebeldia ou irreverência, acabou por ser o rastilho, a acendalha para manter esta chama acesa de constantemente a questionar, constantemente a observar. E se fosse assim? E se fosse desta maneira? Isso, claro que isso durante uma fase da minha vida em que eu ainda não tinha a consciência que tenho hoje era um tormento, não é? Era uma grande fonte de inquietação e de insatisfação e de muita frustração, mas era um processo pelo qual eu tinha de passar para hoje poder estar aqui, também para poder escrever aquilo que escrevo. Portanto, o caminho é esse. E eu também costumo dizer que é todos os caminhos vão dar a nós, todos. Só que o ideal é que não tenhamos que dar uma volta demasiado grande, porque às vezes essa grande volta pode trazer mazelas e consequências. Portanto, se tentarmos, não digo atalhar esse caminho, mas torná-lo mais harmonioso, mais equilibrado, e aí o Human Design, tem um papel fundamental. Muitas das decisões, eu por acaso faço este ano 10 anos que fiz a minha primeira consulta, portanto, muitas das decisões que eu tomei a partir daí, com a consciência de quem sou, mesmo não sabendo muito bem o que é que isso significava, ok? Como é normal e nos primeiros tempos, ajudou-me a tomar decisões e a dizer que não a muita coisa que não era para mim e que, noutro contexto, eu teria ido de caras, ok? Portanto, o Human Design também foi um bocado aquela mão invisível que me foi ajudando, foi-me colocando. E depois dá aquela sensação meio de sorte, e parece que tudo flui, que tudo acontece, parece que é sorte ou que é um milagre, mas não vou dizer que existe mérito por trás, mas existe o respeito pela mecânica, Uhum. ok? Ah, Tu colocares a máquina da louça a funcionar e os pratos saírem de lá limpos não é uma sorte, tu tiveste que lá pôr a pastilha. Portanto, não foi só sorte, houve uma pastilha que te ajudou a limpar a louça. É um E aqui é processo. quase como um processo, é quase como se o Human Design fosse a nossa pastilha da máquina, entre Uhum. aspas, que ajudasse a que este processo fosse mais limpo, ou pelo menos tivesse um chão onde assentar. Não sei Uhum. se também sentes isso. Sim, sinto que para mim, eu já partilhei isso, eu escrevo, eu sinto que literalmente o Human Design salvou-me, mas não me salvou porque em 2016, pronto, eu tenho propensão ao esgotamento, Uhum. e tenho uma mente que não se cala e quer fazer tudo e mais uma coisa, ir a tudo e queria mudar o mundo e pronto, e o Human Design trouxe-me essa, porque eu sinto que
nós estamos a divergir um bocadinho para o Human Design porque é algo que temos em comum, e porque eu sinto que é mesmo importante, mais do que estar a falar em portas, estar a falar em canais ou estar a promover o Human Design, como um sistema a estudar. O impacto desta conversa é que sim, existem vários sistemas que podem levar ao autoconhecimento e permitir-te seres Uhum, quem tu és. É mais isso. uhum, Estamos a falar muito do Human Design porque algumas coisas que eu vejo, não concordo, e eu quero trazer este tema de uma uhum, forma mais natural, não tanto de esta é a descrição disto, é assim, pronto. uhum, Eu sinto isso principalmente na vivência das experiências, ou seja, uhum. consegues definir muito bem no teu corpo, porque nós somos um corpo, sentimos no corpo e depois no processo mente-corpo, o que é verdade para ti, o que é que não é verdade. Uhum. Sem Então, tu falas muito em verdade e o meu livro é muito um convite à verdade, seja o que isso for para cada um, porque cada um tem a sua verdade. E então eu dúvida. sinto que estas conversas, estes temas, estes livros estão a convidar as pessoas a ser mais verdadeiras com elas neste Sem processo dúvida. de evolutivo. Desculpa, eu dispersei um bocadinho Não, na estás à vontade. pergunta. Alguma coisa que gostasses de saber sobre mim ou perguntar-me? Ou do livro? Epá, agora desta é uma volta grande. Ahm, Estás mais alguma coisa. habituado a ser perguntado. ah, sim, não estava à espera, porque como aquilo que estavas a falar antes era de outra coisa. Alguma coisa que eu gostava de saber. Olha, posso-te perguntar uma questão mais técnica. Porquê o livro todo preto com o ponto branco? Porque é que não quiseste algo mais gráfico, digamos assim, ou com outros símbolos ou com outras texturas e somente preto no preto com o ponto branco? Qual é que é? Eu posso fazer a minha interpretação, não é? Sim, Mas gostava de podes saber. fazer a tua interpretação. Claro, a minha interpretação imediata, não é? Digamos que o preto pode ser o nada, não é? O vazio, e o Uhum. ponto branco, tu que está a ter a experiência no nada. Uhum. Essa foi É, logo foi a minha primeira mas interpretação. é sentir que o cosmos é um vazio, é o void que nós às vezes Uhum. falamos, e nós somos um pontinho pequenino. Mas já me fizeram essa pergunta e eu vou-te responder, vou-te ler o que eu escrevi no WhatsApp à pessoa. Tem três leituras a essa questão. Uma, o livro ser um ponto de luz nestes tempos de maior sombra social. Ok, ok, Dois, porque o universo é maioritariamente a ausência de luz e nós somos a uhum, luz nesse universo. ok, Três, porque mesmo eu sendo nada, no grande void cósmico, sou algo na vida das pessoas nesta minha encarnação. Pronto, dei-te uma resposta muito mais não, super. esotérica. Adoro respostas com várias camadas e com duplas e triplas interpretações. Sim, todas elas fazem Sim, sentido. E é porque interessante também. era Diz. isso, eu queria. Não sei se conhece, depois poderás ver o meu trabalho mesmo. Eu nunca tive paciência para pintar. Então, o Uhum, meu livro de fotografia chama-se Playing with Light, Brincar com a Luz, e nesse livro eu já escrevi algumas coisas. Hum, eu habituo-me a trabalhar com esta coisa da luz e sombra, porque se calhar também não sabes, eu passei por fotojornalismo, eu tenho formação jornalística, não escrevi para sabia. alguns jornais, sim, há muita coisa que não está assim. Mesmo o meu pensamento, que é fotográfico, nem que seja de expressão plástica, é sempre onde, o quê, quem, como, ok? E Sim, sim, mesmo sim. Muito este visual. livro tem um contexto jornalístico de responder a algo, ok? Sim, Um, o porquê? Eu estava a falar com a Renata, que foi quem me ajudou, e eu queria ser um contraponto àquilo que se está a ver agora nos livros. Por isso é que eu se uhum, apresentaste isto a uma editora, eles não editam, provavelmente ele tinha que ser muito disruptivo, que é seres o ponto de luz nesta imensidão que é o universo. Seja sim, lá o sim. que isso for para ti. Sim, Hum. e mostrar que cada um pode ser esse ponto de luz. E é muito interessante essa dualidade, essa dicotomia, que é, por um lado, levarmos-nos a sério no sentido de
cuidarmos de nós, fazermos o trabalho interno, estarmos conscientes, estar presentes. Portanto, existe aqui um empenho e uma certa seriedade, mas depois do outro lado temos do vazio, do que é que isto Uhum. significa. Nós estamos cá só uma micro fração do tempo do universo, portanto, isso pode nos levar para o outro lado de qual é que é a finalidade de tudo isto. E pode Exatamente. levar-nos quase aqui a uma. E eu, às vezes, em alguns momentos da minha vida, já tive quase para cair nesse lado, ou pelo menos estar muito a espreitar para esse abismo, de quase de alienação, de começas a ver mas qual é que é o significado, para que é que eu me vou importar? Parece que tudo é relativo, nada importa, nada vai ter significado. Daqui a 100 anos ninguém se vai lembrar de mim nem de ti. Para quê? Para que é tudo aquilo a que nos sujeitamos ou para que é tudo aquilo que nos preocupa, não é? Quando começamos a mexericar neste caldeirão de dúvidas e de questões, parece que nada disto faz sentido. Mas ao mesmo tempo faz tudo sentido, então parece que andamos sempre. Pelo menos eu sinto isso nessa dualidade de o que é que estamos aqui a fazer, qual é que é o significado, porquê isto, porquê desta forma, tudo é irrelevante. Mas depois vamos para o outro lado. Não, isto é importante, e consciência, e presença, e verdade. Então não sei se também sentes isso de andar entre esses dois mundos. Sinto, sinto. Eu faço quase esse paralelismo com self e not self. Hum. Nós vamos constantemente coabitar entre Sim, ambos. sim, sim. Parece que nós, quando começamos até porque para viver a verdade, nós às vezes temos de estar a viver a nossa mentira, ou o nosso não ser mais autêntico, não é? Mas sim, sinto. Eu fiz as pazes que tudo é dual, até porque, para quem conhece o Human Design, nós temos dois conjuntos de dados, um a nível inconsciente, outro a nível de consciente, e é na junção desses dados em que nós coabitamos. Eu faço a paralelismo também, eu fui partilhando isto com alguns colegas, até ao nosso modelo da mente, principalmente do modelo de mente de Klein, que é, existe o inconsciente, que é aquilo que tu és, o corpo, são as memórias, é o teu ser, que bate no Human Design. Tens o consciente, que é a tua personalidade, e tens o subconsciente. Para mim, eu escrevo sempre para o subconsciente. Eu faço terapia no subconsciente da pessoa, que é onde está o- os nossos crenças, traumas, hábitos, aprendizagens. Então, na junção dos dois, não é? Na junção do terceiro ser, eu sinto que é o subconsciente. Então eu deixo de coabitar. Eu estou a ser um bocadinho metafísico, mas eu deixo de coabitar nessa dualidade do consciente e do inconsciente para habitar o subconsciente. Uhum. Ou seja, o terceiro ser, o que eu sou neste momento, ou o que eu estou a expressar neste momento, hum, nessa dualidade que gera aquela terceira energia, aquela terceira forma de ser que Uhum. também para quem faz análise de parceria, não é? Uhum. Que eu não sei se já faço, posso passar, Uhum. eu não faço, tu fazes? Sim, sim. Se alguém precisar de análise de parceria, relação, podem contactar o Manel ou outro analista que sentirem. Ah, nós sabemos que o desafio daquela relação vai estar naquela conceptualização daquele terceiro ser, Terceiro lado, daquela sim. conjugação. E então eu também observo isso em mim, que é, eu comecei a perceber, se houver algum psiquiatra ou psicólogo, não levem isto literalmente que vou dizer, mas quase como uma terceira pessoa, não é? Ok. E a observar os meus próprios pensamentos, e isso deu-me muita tranquilidade de poder ser quem sou. Não sei se te respondi ou se Não compliquei. respondeste, sim, é quase. Tens o consciente e o inconsciente, és quase a identidade que está de fora a ver ambos. ah, a dinâmica de ambos, sim, sim, isso sem dúvida. Mas lá está, são também caminhos por onde se entra. Lá está, Desculpa interromper, que era aquilo que estou a dizer. Não, there's no point back quando tens essa não, consciência. Tu é falaste disso impossível. de uma maneira diferente. Sim, isso, e lá está, isso é o que eu estava a dizer. Muitas vezes, em alguns momentos, acabou por ser assustador porque tu pensas sempre, se eu em algum momento, por alguma vicissitude da vida, tiver que voltar a esse registro ou tiver que fazer determinadas escolhas que não quero fazer, eu tendo a consciência que tenho, vai ser muito mais doloroso do que foi quando eu não tinha essa consciência. Eu às vezes ponho a lembrar-me das coisas que passei, das decisões que tomei, das experiências que tive. Eu assim, se me dissessem agora, Duarte, tens que voltar atrás e ver tudo. Puf, que canseira. Mas na altura
ok, custou, trouxe frustração, mas como tu estavas inconsciente, é quase uma espécie de uma anestesia que te vai levando e vais andando. Agora, quando estás aware, é Sim. mais, E, é mais pesado. sim, mesmo como eu costumo dizer, é ok, já sei que é no céu, vamos lá para isso, vamos surfar essa Sim, sim. experiência. Eu Sim, isso traz costumo algum brincar. conforto. Sim. Pronto, eu estou aqui um pouco mais. Eu sou muito brincalhão em consulta. Eu costumo dizer, vou pôr aqui o meu chapéu de palhaço, o meu 5, não é? Que, o 5 é o herege, é trazer transformação, o que for. Ahm, e então eu tenho uma boa disposição natural quando estou a conversar, que depois, quando estou fora, sou um bocadinho mais introspectivo, sisudo. E então eu costumo brincar que é para iniciativas not self, resultados not self. Para iniciativa self, resultado self. Não é uma Sim. verdade absoluta, porque há muita coisa que nós podemos entrar por self e no final daquela experiência acharmos que é um resultado not self e não é, porque só mais lá à frente na nossa experiência de vida é que, epá, aquilo que foi doloroso foi a melhor coisa que aconteceu. Sem Então, dos dúvida. teus partos dolorosos, daqueles que já foste partilhando nos teus livros, hum, qual é que sentes que foi aquele que te deu mesmo o maior trigger para tu, pá, ou mudo, ou sou eu? Qual dos livros ou qual das Não, experiências? tu já partilhaste alguns. Qual é que sentes que foi Ah, o na minha teu- vida. o maior parto que te. Opa, foi sem dúvida, olha, há 10 anos o momento de viragem, quando eu fui para Cabo Verde fazer voluntariado e tinha um percurso muito standard até aí, não é? Eu estudei gestão e engenharia industrial, trabalhei em várias multinacionais, eu criei essa imagem de mim próprio e eu achava, não, eu tenho que ser esse tipo que tira um curso normal, dito com saída, que trabalha em empresas grandes, veste determinadas roupas, tem um determinado salário, e isso é que é, na sociedade em que eu vivo, o sucesso, ou a estabilidade, ou a segurança, ou o que for. Mas tive a felicidade e a sorte de rapidamente perceber que não era isso. E também sou grato a esse facto de não ter precisado de muito tempo para chegar à conclusão de que isto não é bem por aqui. Uhum, Então aí deu-se o corte, não é? A quebra abrupta, o choque de então, calma, se eu construí tudo isto até aqui e afinal não é isto, então o que é? E aí instala-se o vazio e pronto, depois a partir de todo um conjunto de uhum, decisões, de ir para Cabo Verde, fazer voluntariado, isso deu-me uma perspectiva completamente diferente da vida e depois o regressar e perceber que já não era mais a mesma pessoa, porque eu quando regressei ainda voltei a tentar trabalhar num contexto corporativo, naquela ideia de, pronto, já tive aqui a minha experiência, o meu balão de oxigênio, então posso agora voltar ao normal. Mas passados uns meses percebi, não, eu já não consigo ser quem eu era, isto alguma coisa tem que mudar. Então esse parte é um pouco doloroso quando tu já sabes que não és aquela pessoa, já sabes que não é ali que queres estar, mas também ainda não tens muito definido quem tu és ou qual é que é o teu lugar. Então ficas ali numa espécie de limbo, numa sala de espera que parece que nunca mais chamam a tua senha. E isso é desconfortável. É muito desconfortável, pronto, é o trabalho de parto. Estás na dilatação para depois uhum. poderes Exato. nascer. Ahm, Se calhar vamos começando a terminar e eu vou-te Ah, fazer não, uma desculpa, pergunta. só antes de terminar, já Diz, achei diz, curioso o que diz. estavas a dizer isto do parto, e agora deixa-me Sim, só partilhar isto contigo, sim, sim. porque eu nos meus livros coloco sempre uma citação de abertura, e agora estamos a falar disto, e nem de propósito do meu novo livro, a citação é esta. Consegues ler? A gente só nasce quando somos nós que temos as dores. É isso, não é? Exatamente. É, ok, é Sei, verdade. isto é da Natália As dores Correia, de, as dores de as dores do evolução, parto, não as é? dores de As parto, dores do eu parto, percebi. portanto, eu achei muito bonita esta frase que é, nós só nascemos, não é? Nós nascemos a primeira Uhum, vez, graças à nossa mãe e não nos uhum, lembramos, mas só nascemos para a vida quando somos nós que temos as dores e aqui, as dores de crescimento, as dores das dúvidas, as dores da frustração. Então, pronto, aqui um uhum. pequeno spoiler do próximo livro. Que bom, obrigado por teres partilhado isso também. Ahm, Geralmente faço isto aos meus clientes e é giro, que é, pode ser complexo, tendo também aí um potencial de abstração, mas numa Uhum. palavra, o que é para ti escrever? Numa palavra, escrever é criar. Ok. O que é que mais amas criar?
coisas com significado. Tem que O ter que é, sentido. o que é que nesta fase de vida te dá sentido? Tudo aquilo que eu faço, mas não é? Tenho que aqui fazer uma menção honrosa à Malu, que dá aqui um sentido novo. Ok. O que é que ela trouxe à tua vida? Trouxe-me maior presença, porque tem que ser um dia de cada vez, e trouxe-me também um espectro mais vasto daquilo que é a experiência humana. Uhum. Dentro dessa experiência humana, qual é a parte de ti que Uhum. mais habita quando estás no contacto com o outro? Não percebi. Dentro de Dentro mim, da tua experiência humana, do que é sermos sim. humanos, qual é a parte de ti que Uhum. mais te partilhas? Do que mais partilho. Possivelmente a parte da vulnerabilidade, das dúvidas, e acho que sim, acho que esse lado Hum. mais humano. É isso. Agradeço por ter sido vulnerável nesta conversa. Igualmente, Foi a primeira que espero que possamos repetir num futuro, porque é claro que algo que sim, eu gosto muito. Apesar de termos estado pouquíssimas vezes presencialmente, verdade. quero que saibas que gosto muito de ti, daquilo que De escreves, ti, Rui. daquilo que tens Obrigado. partilhado com o mundo, com as pessoas, Uhum. quem fizer sentido te ler. Um, Fiquei mesmo feliz, como te disse, teres aceito este convite e também teres colocado parte de ti neste pedaço de mim, que é isso que eu sinto que é deste livro. Desejo-te que uh, a paternidade traga-te o que tiver de trazer, no sentido de evolutivo, e que a Uhum. paternidade, agora provocante, que tu disseste no livro, como é que te sentes com o teu novo filho? Que o teu novo filho prospere também e que traga Obrigado. mais inspiração à verdade no outro. Não sei se gostarias de terminar com mais alguma palavra. Eu gostava de te agradecer, obrigado pelo convite. É verdade, não tivemos muitas vezes juntos e nunca falámos assim tanto tempo, portanto, ainda bem que o teu livro foi pretexto para isso. Por acaso, há pouco tempo na Galeria do Telemóvel cruzei com a foto que nós tirámos na FNAC, no Porto, mais com o resto Hum. do pessoal, da turma. Foi giro cruzando com essa fotografia. E olha, agradecer-te, obrigado por esta partilha. Isto para mim é que dá sentido e é que traz significado falar destes temas, a dar a nossa perspectiva, partilhar as nossas experiências, porque sinto que isso ajuda a elevar a frequência e a normalizar os assuntos que muitas vezes não são falados, não são abordados. Portanto, acredito que a repetição destes temas é um contributo importante. E olha, desejar também todo o sucesso para o teu filhote mais recente, para todos os que daí virão, que te sintas muito reconhecido e muito feliz com aquilo que criaste, não é? Que transmitiste cá, que materializaste cá para o mundo. E olha, continuamos em contacto e faço também o convite. Eu possivelmente irei ao Porto apresentar o meu novo livro, portanto ficas, não sei quando, mas fica desde Quando já for. aqui o Ok. convite para aparecer, se puderes, e aí estarmos presencialmente, que é sempre melhor. Obrigado. Como eu coloquei e partilhei que tu fazes análises, se não- eu depois deixo o teu contacto Tá bem, sim, sim. no link. As pessoas pesquisarem no Google também encontram. Tá bem. Um grande abraço sonoro e até breve. Obrigado, Rui. Grande abraço, obrigado.